Não parou o evangelho. Tentaram de todos os jeitos parar essa igreja. Vem o século V, ameaça para todos os cristãos que não desistiam, que não aceitavam os dogmas. Eles mutilavam, mas os irmãos não paravam de pregar. Vem o século XIII, 1229. Só tem um jeito de pará-los: tirar a Bíblia. Eles não conheciam a Bíblia. Só quem pode ler a Bíblia é o alto clero. Não parou, porque John Hus escreve literatura. Vem o século XVI, as indulgências plenárias, tirando a veracidade do sangue, da graça e da glória. Aí Deus levanta Martim Lutero com a reforma e o evangelho continua sendo pregado. Vem o século XVIII, 1720 a 27, um dos maiores avivamentos missionários, os moravianos. Um grupo de cristãos foi massacrado por um rei católico na região da Morávia, região alemã. Expulsos, os seus líderes decapitados, os cristãos ficaram sem terra. Aí um conde chamado Zinzendorf, de uma região alemã, acolhe os cristãos, amedrontados, sem poder falar de Jesus. Os seus líderes foram mortos. Então, quando o conde Zinzendorf aceitou-los, eles começaram um propósito de oração. E sabe qual era o propósito? Que o dever de pregar o evangelho não era só de um indivíduo, mas de toda a igreja. Então fizeram um relógio de oração para Jesus derramar um avivamento missionário. Então começaram a orar. Sabe quantas horas? 24 horas por dia. Sabe quantos dias por mês? 30 dias por mês. Sabe quantos anos? 100 anos ininterruptos de oração por um avivamento missionário. Avivamento missionário não acontece só num culto, mas é o começo. Com 100 anos caiu um avivamento tão grande que diz a história, pode ler, pode ouvir, está no YouTube, que 2 jovens moravianos foram impregnados por um amor às almas tão grande, que descobriram que tinha 3.000 perdidos no leste da Índia, e procuraram o dono da ilha para poder evangelizar. E a resposta foi: aqui nem um clérigo, nem um protestante pode entrar. Vocês não vão pregar este evangelho aqui. Eles insistiram. O dono da ilha disse: vocês podem vir, mas nem um centavo vocês terão. Eles disseram: então vamos nos vender como escravo. Se venderam como escravo, para com o dinheiro da venda passar o resto da vida evangelizando os perdidos no leste da Índia. Na hora de partir, a família chorava, os amigos: vocês nunca mais voltarão, desistam. Eles gritavam: não dá para desistir, porque pelas nossas vidas o Cordeiro vai ser glorificado. Nós vamos ganhar aquelas almas para Jesus. Precisamos evangelizar. Quando nós pensamos que Teresina tem cerca de 900 mil habitantes e que nós não chegamos nem a 5% da população, século XVIII, o senhor Rudolf Bultmann quis tirar a veracidade da Bíblia com o iluminismo. Cerca de 300 anos a igreja não parecia mais pentecostais. Mas no século XX, depois de 300 anos de esfriamento, um jovem chamado Evan Robert, de 13 anos de idade, adolescente, no meio do frio espiritual, ele procurou o pastor no país de Gales, seu pastor, e disse: meu pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para ganhar alma para o meu Jesus. O pastor disse: vai orar, filho, ore, peça a Deus. E ele foi orar.
13 anos em oração. Quando completou 26 anos, o Espírito o encheu e ele começou a pregar o Evangelho no país de Gales. Foi um dos maiores avivamentos missionários da história, porque em um ano aquela frieza foi quebrada e quase 100 mil pessoas aceitaram Jesus do seu país. Os cultos que ele ia só tinha hora para começar, tinha culto que rolava 24 horas e o povo cheio do Espírito Santo. Cada dia era multidão de alma e o poder caído. Século 20, 1906, com base no avivamento europeu e americano, 2 jovens saíram da Europa por conta de uma visão, brilhos com o nome Belém, cheio de fogo do Pará. Vamos olhar aonde é este nome no mapa. Brasil, Belém do Pará, Brasil. Na revelação, Deus diz: vou tornar esta nação a nação mais pentecostal e evangelizadora do planeta Terra. Vou morar lá. Largaram o luxo da Europa e vieram para Belém. Domingo eu estava pregando lá, e sábado, e você chora e chega lá, vê ainda mulheres antigas que contam a história. Não tinham o que comer, não foram aceitos pela religião, mas contra tudo e contra todos começaram a pregar o Evangelho e fundaram a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. E agora começou por lá e ninguém segurava mais. Então, século 20, os nossos pais desbravaram o Piauí, desbravaram Alagoas, desbravaram o Nordeste, chegaram no Rio de Janeiro. Os macumbeiros diziam que eles não entram, mas quebraram a cara, morreram. E hoje é um dos estados mais avivados e pentecostal do Brasil, porque é o poder do Evangelho de Jesus, é o poder do Evangelho. Século 20, nossos pais, a religião não aceitava. Quando você lê que o Brasil foi descoberto em 1500, e com 50 anos depois foi que o Evangelho veio chegar e não foi aceito, que a religião não deixou. Só depois de 1800 mais ou menos. Você chora de ver o quanto eles sofreram. Não adianta falar de missões, gente. A gente está acostumado a falar de missões, mas está preocupado em pular, correr, falar em línguas estranhas e sai do mesmo jeito, sem evangelizar, sem se preocupar com os perdidos. Nós somos semente de sangue. Para a gente estar aqui, muitas mulheres e homens ralaram o joelho em terra bruta, sem cerâmica, pedradas no teto. Não podia enterrar os filhos no cemitério, não podia matricular no cemitério. Era só desistir de ser crente e podia, mas eles preferiam levar pedrada, levar urina, ser massacrado, mas não desistia, porque está vindo uma geração poderosa, está vindo uma geração poderosa. Muitos perderam a vida. O Evangelho venceu a peste bubônica. O Evangelho venceu todo tipo de praga que apareceu nesses 2000 anos. Olha a história. Procura o Império Romano. O Império Romano acabou, caiu. Procura o templo em Jerusalém, que deixou de ser lugar de oração e se tornou centro político. Procura ele. Caiu, foi derrubado. Procura o judaísmo, está na mesmice. Agora procura a igreja. Procura a igreja. Diga para quem está ao seu lado: continua de pé. E viva, e viva, e viva. O projeto é indestrutível. O projeto é de Deus. O projeto é de Deus.
Precisamos evangelizar. Fomos cheios para isso. O Espírito de Deus está sobre mim. Não foi para eu ser famoso, não foi simplesmente para eu enriquecer cobrando altos cachês, não. Foi para quê, Bento? Foi para pregar uma mensagem aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos e apregoar o ano da graça, da graça, da graça de Deus. Diga para quem está ao seu lado, diga: chegou o século 21. Mas fala com vida, diga: chegou o século 21. E com ele a pós-modernidade. Diga agora: é nós. Agora é nós, agora somos nós. Eles fizeram a história deles. Os nossos filhos, os nossos netos vão ter que contar a nossa história. O meu filho, teu neto, teu filho vai ter que dizer que no mês de outubro de 2022 eu participei de um culto. Ele vai ter que saber que você participou de um congresso que te renovou, que te levantou, que você começou a fazer história, porque é a nossa vez. Erlaia Shafagai de Biosha. Ai Braisha Chasavai. Lemibia de Shai Sidaha. Erlaia no. Erlaia Reia Zay. Erlaia Rawasha. Ai Bragai say, you know. A minha unção está invadindo esses corredores e esta casa. Eu estou renovando promessas e chamadas, porque eu não mudo, eu sou Deus. Recebam agora a unção da minha graça. Assim diz o Senhor: agora seja renovado, agora seja missionário, renovado agora, agora. Fique de pé, por favor. Com todo respeito, não estou falando nada ao contrário, muito pelo contrário. Mas o que me assusta, hoje eu recebi umas 20 ligações e mensagens do WhatsApp. E a primeira coisa não era nem a paz do Senhor, é como está o fulano presidente aí. Evangelho não depende do poder do homem, é poder de Deus, filho. A história mostra: esse projeto é indestrutível. Seja alguém contra, seja a favor, o projeto é de Deus. A nossa função é pregar este evangelho. Enquanto a gente prega, Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz. Não podemos ver este projeto como um projeto político. Paulo disse: eu tenho medo, porque se Deus não poupou nem os ramos verdadeiros, imagina vocês que são zambujeiros. Olha para quem está ao teu lado, diga: não vou parar. Diga: o meu bairro que me aguarde, a minha cidade que me espere, que eu vou sair daqui e vou impactar. Quem é cheio? Quem é cheio do Espírito Santo? Quem é cheio? Então eu gosto de pregar, terminar com a igreja.
Olha para esse crente que está do teu lado, se for do mesmo sexo ou íntimo. Eu preguei ontem e vou dizer hoje de novo. Vira para ele aí, vira para ela. Me ajuda, coordenador, me ajuda, Daniel. Me ajuda, por favor. Vira para ela aí, vira para ele. É um congresso. E diga: ô missionário, ô missionária, estou nem aí como você chegou. Quero saber como vai terminar o congresso. Diga: vou terminar pegando fogo, vou terminar cheio do Espírito, vou me renovar. Diga: vou ser cheio. Então profetiza para ele: seja renovado agora, seja cheio agora. Sai, vai, 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 vai. Não podemos deixar essa chama apagar. Esse projeto é indestrutível. Este projeto é indestrutível. Este projeto é indestrutível. Está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. Deixa eu ver o barulho, deixa dos encontros das águas. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem recebe agora. Vai, 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 vai. Recebe, recebe. Seja cheia, seja cheio, seja cheio, seja cheia. Agora.